O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, parece haver uma contradição, uma aparente contradição, um paradoxo entre a primeira leitura e o Salmo e o Evangelho. Por quê? Porque na primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, nós vemos aqui Deus instituindo a Páscoa, o sacrifício da Páscoa. Deus escolhe o animal. Deus diz como o animal deve ser preparado e como o animal deve ser comido. Já nós vemos aqui o apreço de Deus por este sacrifício. No Salmo, nós vemos aqui que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Nós até cantamos este salmo na quinta-feira de manhã com o bispo, na missa em que nós celebramos a instituição do sacerdócio, em que nós vemos que Deus instituiu sacerdotes para oferecer o sacrifício, o corpo e o sangue separados. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Corpo e sangue separados, sacrifício. Então não é apenas uma realidade, digamos, do Êxodo, em que Deus fala de sacrifício. O Novo Testamento também, a Santa Missa é o sacrifício da nova aliança, em que Deus se oferece, aquele que se ofereceu na cruz, se oferece incruentamente no altar. É sacrifício. Pois bem, então a primeira leitura fala de sacrifício. O Salmo fala de sacrifício, canta o sacrifício que faz referência ao verdadeiro sacrifício da nossa salvação, da Santa Missa. E aí quando nós vamos para o Evangelho, Jesus diz: eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Mas parece haver uma contradição, mas não há. Aqui, meus irmãos, nosso Senhor está dizendo que Ele quer aquilo que brota do nosso coração. Ele não quer a formalidade. Ele não agrada a Deus o gesto ritual vazio, sem repercussão no coração, que não brota do coração. Deus quer que nós, tudo aquilo que a Ele nós oferecermos,
e que a Ele, para Ele nós fizermos, que nós o façamos de coração. Eu quero a misericórdia, isto é, eu quero o amor, eu quero a caridade, nós diríamos, e não o sacrifício no sentido de que, e não simplesmente a observância legal, da rubrica, da lei, da letra. Foi exatamente isso, o contexto do evangelho de hoje. Diz aqui que era dia de sábado, então, segundo a lei, era proibido fazer trabalho. E diz que os discípulos de Jesus começaram a arrancar espigas para comer, porque eles estavam com fome. E os fariseus, vendo aquilo, disseram: estão transgredindo o sábado, estão realizando um trabalho em dia de sábado. Eles viram apenas a lei. E Jesus disse: mas nunca lestes que Davi, ele comeu aquele pão que era reservado apenas aos sacerdotes? E eles fizeram isso sem culpa. Vocês também não leem que os sacerdotes no templo, eles caminham tanto, eles fazem para realizar as suas funções, que eles acabam fazendo além daquilo que é permitido estritamente pela lei, mas eles não contraem culpa. Por quê? Porque eles não estão realizando por desrespeito à lei, mas estão realizando aquilo, estão dando os passos além dos permitidos, por amor a Deus, para realizar aquele serviço que eles querem ali realizar. O mesmo contexto nós vimos neste domingo passado, da parábola do bom samaritano. Diz que um homem estava caído à beira do caminho e passou um sacerdote e passou um levita e ambos foram por um outro lado. Por quê? Para não se contaminar segundo a lei. Pegar num homem morto ou quase morto, tocar no sangue, faria com que eles se tornassem impuros. Então, para não contrair a impureza legal, eles fecharam o seu coração para o amor, deixando aquele homem quase morto no caminho. Então, meus irmãos, isto que Jesus fala a respeito do sábado, que de imediato não diz muito respeito a nós, porque nós não observamos o sábado, nós observamos o domingo. Mas o que é que isso quer ensinar a nós? O perigo a que estamos expostos quando realizamos a nossa religião sem o nosso coração. E isso, meus irmãos, infelizmente é possível. É possível que nós tenhamos gestos religiosos, mas sem ter caridade no nosso coração. E Jesus diz: eu quero a misericórdia e não simplesmente o sacrifício. Sacrifícios aqui, compreendamos as penitências, compreendamos as orações, as promessas, que em si são lícitas e são boas. É bom que nós tenhamos atos de sacrifício, de penitência, que nós nos penitenciemos, que façamos jejum, que nós nos abstenhamos de carne. Hoje é sexta-feira, é dia de abstinência de carne. Mas com que espírito nós iremos fazer? E como nós acompanharemos esses nossos atos de sacrifício? Julgando o irmão, condenando o irmão, não perdoando, com um coração não convertido, isto é, você está mergulhado no pecado, mas as observâncias externas você as guarda. Você observa a lei externa, mas você não guarda a caridade, o amor no coração. Eu quero a misericórdia. Eu quero o amor. E não simplesmente
a observância exterior do sacrifício. É bom, é importante que nós participemos da missa, que nós rezemos o terço, mas que nós façamos votos, promessas, novenas. Tudo isso é importante, é bom. Estamos aqui, né, nos aproximando, está um pouquinho distante, mas não tão distante assim. Daqui a pouco, dia 15 de agosto, começa a quaresma de São Miguel. Um período de penitência. Isso é muito bom. Mas imagine, veja aqui a malícia, a perversidade de alguém que não quer se converter, de alguém que não quer ter um coração agradável a Deus, mas observa aqueles ritos para apaziguar a sua consciência. Observa aqueles ritos como se eles o tornassem santo, justo, mas quando ele de verdade não quer abrir o seu coração para Deus. Meus irmãos, hoje está frio, nem falei de ligar o ar-condicionado, né? Hoje está frio, vocês acordaram cedo, vocês vieram à missa. Muitos aqui são de missa diária. Isso em si é bom, é boníssimo. É boníssimo, é muito bom. Mas a pergunta é, o seu coração está mudando? Você está combatendo o homem velho, a mulher velha que existe no seu coração? Os seus vícios, os seus pecados, a sua maldade, a facilidade com que você se ira e perde a paciência em casa e diz muitas e más. Eu sempre digo, né, que nunca são poucas e boas, são sempre muitas e más. Isto é, a falta de caridade em casa, a impaciência, o julgamento, a fofoca, a maledicência, a desonestidade nos seus negócios. Isto é, a falta de caridade para com os irmãos, a falta de amor para com Deus. Mas você é fidelíssimo nas suas orações. Você reza todos os dias o terço. E deve rezar, mas deve mudar o seu coração. Senão, a você se aplicará esta palavra de nosso Senhor. Eu quero a misericórdia. Eu quero o amor. E não apenas o sacrifício. Que Nossa Senhora, meus irmãos, interceda por nós, para que o nosso coração, convertendo-se e tudo fazendo por amor a Deus, se torne cada vez mais agradável a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.